Você que entrou já durante o louvor, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui com a gente. Vamos agora para a palavra do Senhor, amém? Você que pode, abra sua Bíblia aí. No livro de Romanos, uma passagem muito conhecida. Romanos, capítulo 8, verso 38. Amém? Romanos 8, versículo 38. Uma passagem que é bem conhecida. Glória a Deus. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Uma versão bem conhecida, a minha versão da Bíblia aqui é a versão a nova tradução dos dias de hoje, da linguagem atual. Mas em algumas outras versões aqui poderia ser nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o porvir, nem o futuro, nem o porvir, nem o céu, nem o inferno, como ele fala aqui, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Então talvez a sua tradução seja diferente da minha. Eu gosto de usar essa tradução porque ela é um pouco mais didática, apesar de perder um pouco a poesia em algumas passagens. Mas essa tradução é um pouco mais didática para a gente entender. É uma passagem conhecida, todo mundo já ouviu, boa parte das pessoas já ouviu sobre isso. Nada poderá separar o amor de Deus, mas o que isso quer dizer verdadeiramente? Porque Paulo estava escrevendo aqui a carta aos Romanos, e tudo que ele falava nas suas cartas era algo que era específico sobre aquele povo, sobre aquela igreja, o que aquela igreja estava precisando ouvir, ou o que ele estava sabendo a respeito deles. Então ele mandava algumas recomendações com base na palavra, com base no relacionamento que ele tinha com Deus. Ele mandava instruções às igrejas, que algumas ele mesmo tinha estabelecido. Então ele mandava instruções à igreja com base no que aquele povo vinha vivendo, no que aquele povo estava passando. Então se ele está frisando aqui, dando essa importância, está dizendo em nada, ele lista uma série de coisas e dizer nada disso, são coisas importantíssimas, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus, é porque talvez aquele povo estava se deixando pensar ou acreditar que certas coisas poderiam os separar. E muitas vezes isso acontece conosco, acontece no nosso coração. E a pergunta que o Espírito Santo trouxe para mim, e falou, eu quero que você pergunte isso à minha igreja, é o que tem feito vocês acreditarem que pode separar vocês de mim? O que tem separado vocês de mim verdadeiramente? Porque nada pode, mas se você acreditar nisso, você vai viver preso nisso. Ele diz, nada pode, mas muitas vezes nós acreditamos que pode. Então o Senhor me levou a essa reflexão. Ele disse, a palavra está dizendo que nada pode, mas vocês colocam coisas e mais coisas no caminho entre eu e vocês. E aí um relacionamento deixa de existir. Eu estou aqui, estou esperando. Deus está dizendo, da minha parte não tem nada que impeça, mas e quanto a vocês? Da minha parte não tem nada que impeça o meu agir sobre a vida de vocês. Da minha parte não tem nada que diminua o meu amor sobre a vida de vocês. Nada que retire a minha graça sobre vocês, porque eu já entreguei Cristo, eu já paguei o preço do pecado de vocês, eu já os redimi. Mas e quanto a vocês? O que vocês têm colocado de barreiras entre vocês e eu? Amém? A gente teve um probleminha técnico aqui. Às vezes eu falo algumas coisas e o celular, o assistente Google, ele fica sendo ativado, eu não sei porquê. E aí o assistente Google ativa e ele pergunta o que eu quero pesquisar e pausa a live. Voltando onde nós estávamos, dizendo que da parte de Deus não tem nada que nos separe dele. Mas muitas vezes nós queremos colocar obstáculos, ou nós deixamos colocar obstáculos entre nós e o que Deus tem para nós. Então vamos à lista de coisas, de tudo que o apóstolo Paulo aqui disse aos Romanos. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. Vamos começar por isso. Ele está dizendo aqui que o nosso Deus vai além de tudo isso. Deus, como Criador de todas as coisas, o seu poder,
vai além das circunstâncias da nossa vida. O seu poder vai além das leis da ciência, o seu poder vai além de tudo aquilo que nós temos como natural, por isso que nós dizemos que é sobrenatural. Então o nosso Deus está dizendo, ei, eu não estou preso nisso. Eu gosto muito de ciência, sempre gostei de ciência, astronomia, geografia, sempre gostei muito disso. E sempre achei muito interessante, química, física, sempre gostei bastante dessas coisas. E aí sempre tinha aquelas discussões, ciência versus religião, mas eu nunca consegui entender por que uma coisa tinha que ser contra a outra. Porque se eu acredito num Deus tão poderoso e tão sábio, tão majestoso, eu creio que Ele criou tudo isso, eu creio que Ele estabeleceu as leis para que tudo funcionasse perfeitamente, né? Mas Ele não se limita a isso. Então é um Deus que criou a ciência, mas Ele não se limita à ciência, por isso eu acredito no seu agir sobrenatural. Ele está dizendo aqui, nem a morte nem a vida pode se separar do meu amor. As circunstâncias desse mundo não podem se separar de mim. A sua dor, o que você passa hoje não pode separar você de mim. Agora, se você tem sentido uma distância entre você e Deus, Ele é da sua parte, porque Ele está de braços abertos te esperando. O que Ele tinha que fazer por você, Ele fez. Foi entregar o seu Filho na cruz. Nosso Jesus morreu por nós, pagou um preço. E Ele refez a aliança. A aliança que havia sido quebrada no pecado, Ele veio e refez. O preço que precisava ser pago por nós, Ele veio e pagou. Então Ele disse, agora vocês são meus novamente, venham. E só não vai aquele que não quiser. Como eu disse aqui esses dias, acho que na semana passada, que eu ministrei também, e a gente conversou a respeito de que ninguém é condenado, ninguém perde a salvação pelos pecados que cometeu, ou ninguém deixa de viver uma vida de intimidade com Deus pelos pecados que cometeu, mas as pessoas não vivem o que poderiam viver com Deus, não são salvos por não aceitarem o perdão. Você não é condenado pelo pecado que você cometeu, mas pelo perdão que você não aceitou. Então Deus está de braços abertos, Ele já pagou o preço do pecado, Ele já deixou a você tudo que Ele poderia deixar. Claro que a cada dia Ele quer um relacionamento novo, mas Ele está dizendo, eu não me limito aos acontecimentos da sua vida. Não é isso que vai me separar de você, eu estou aqui. Agora, se você sofreu alguma dor, está deixando isso encher o seu coração, Ele está dizendo, filho, eu estou aqui de braços abertos, eu quero te curar, deixa eu habitar em você. Porque a partir do momento que eu habitar em você, toda dor vai embora e o meu amor permanece. O meu amor preenche o seu coração e preenche a sua mente. E é o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Ele não vai se limitar aos acontecimentos dessa vida e muito menos à morte. Porque o próprio Deus já venceu a morte e mostrou para nós isso. Ele está mostrando, eu vou muito além, eu não estou limitado às coisas dessa terra, eu não estou limitado às leis da ciência, eu não estou limitado aos seus traumas, eu não estou limitado a essas coisas, eu não estou limitado. Eu vou fazer o que eu quiser fazer para você, o que eu tiver de fazer para a sua vida, o que eu tiver de fazer para transformar a sua vida, para te encher de esperança, para te encher de fé. Deus, Ele está nos chamando para deixar de lado tudo aquilo que tem nos afastado dele. Talvez o que te afasta de Deus é um trauma, talvez o que te afasta de Deus hoje é uma doença, e talvez você não perceba isso e fale, mas como isso pode me afastar de Deus? Vamos a essa reflexão, porque preocupações tomam a nossa mente, preocupações tomam o nosso coração, preocupações tomam o nosso tempo, e nós poderíamos estar vivendo um relacionamento muito mais valioso com Deus, poderíamos estar vivendo muito mais tempo com Ele. Quando na verdade nós estamos preocupados com alguma enfermidade, com algum trauma do passado, com alguém que nós perdemos. Claro que a palavra de Deus diz que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas Ele está dizendo isso não pode afetar o seu relacionamento comigo. Se você está vivendo uma crise financeira, está te faltando condições, isso não pode afetar o seu relacionamento com Deus. Porque Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele está dizendo, a partir do momento que você tem um relacionamento comigo, a partir do momento que eu sou prioridade na sua vida, eu começo a te suprir de uma maneira que você não consegue nem imaginar, nem explicar. Mas para isso você precisa entregar o seu caminho a mim. Muitas vezes nós nos deixamos ser separados por aquilo que colocamos no nosso coração, por aquilo que deixamos prender o nosso coração. Como eu falei aquele dia sobre o jovem rico,
ele deixou que a riqueza o separasse de Deus. A riqueza pode nos separar de Deus, ou a falta de dinheiro pode nos separar de Deus, não pode. Mas ele colocou no coração dele que aquilo era a prioridade dele e ele mesmo se afastou. Deus está dizendo aqui, da minha parte, não tem nada que vai te afastar de mim, eu quero você perto de mim. O preço do pecado eu já paguei, as suas enfermidades eu já tomei, a morte eu já venci, a vida eu já te entreguei. Mas e quanto a você, o que tem prendido o seu coração e o que tem te afastado de mim? Vamos continuar aqui. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros poderes, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Na primeira ele lista a morte e vida, que são coisas naturais. E Jesus mostra que já venceu. Tanto a vida, ele é o dono dela, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quanto a morte, que ele venceu. Então, ele diz aqui depois, ele fala de coisas naturais e diz, eu vou além delas. Depois ele fala das coisas sobrenaturais, que ele fala os principados e as potestades das regiões celestiais. Então, primeiro ele fala do natural, e aí ele vai além, ele fala do sobrenatural. E ele diz, isso também não pode te afastar de mim. Muitas vezes nós, como cristãos, temos medo de certas coisas, de certas retaliações, de certas obras do mal. Mas ele está deixando bem claro aqui, a palavra de Deus deixa bem claro que o nosso adversário já foi vencido lá na cruz. Claro que constantemente ele quer tramar armas para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. Mas quanto a obra de Deus já foi feita, ele já foi derrotado. Então cabe a nós colocarmos isso como certeza no nosso coração e dizer, inimigo, você é derrotado. A mentira que você quer colocar na minha cabeça não vai funcionar. A tristeza que você colocar no meu coração não vai funcionar. A maldade que você quer fazer na minha família não vai funcionar, porque você já é derrotado. Nem principados, nem potestades. Nada poderá nos separar do amor de Deus. O inimigo não pode separar de Deus. O diabo não pode separar de Deus. Ele não tem poder sobre a sua vida porque você se entregou ao Senhor. A partir do momento que você se entrega a Deus, ele não tem poder sobre a sua vida porque ele já foi derrotado pelo sangue de Cristo na cruz. Você já foi comprado. Você não é mais do mundo, mas agora você é de Cristo. Agora você é de Deus. Ele te escolheu e te separou. Deus está dizendo aqui, deixando bem claro através do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele diz, nem os principados, nem potestades, ou aqui nem outras autoridades ou poderes celestiais. Os demônios não podem te separar do amor de Deus. Ei, você é lavado pelo sangue de Cristo. Para de achar que tudo é obra do inimigo. Talvez até sejam algumas coisas, ele vai tentar contra você. Mas, sabe, a partir do momento que você coloca a sua vida nas mãos de Deus, ele vai tomar conta, ele vai estar no controle. A gente não pode ficar achando que tudo é coisa do inimigo, ou que o inimigo vai te derrubar, ou que os demônios vão te cercar e que você vai cair. Abandone esse medo, porque está dizendo, eles não podem te separar do amor de Deus, não podem te separar, não podem te impedir de viver uma vida plena naquilo que Deus te prometeu. As forças das trevas não podem te impedir de viver um relacionamento com Deus. Não importa se existe um pecado no seu coração que te atenta todos os dias, não importa se existe um trauma na sua mente que te afronta todos os dias, isso não pode separar do amor de Deus. E agora eu entro na próxima parte dessa lista, ele diz, nem o presente, nem o futuro. Ou em outras versões, nem o porvir, ou o que já passou. Nem o passado, nem presente, nem futuro. Deus está além do tempo. Ele disse, eu estou além do natural, eu estou além dos poderes sobrenaturais, eu estou além do tempo. Muitas vezes nós deixamos coisas que aconteceram na nossa vida nos prender e nós ficamos presos no passado. E muitas vezes, se você não abrir mão disso logo, se você não colocar isso sobre Jesus logo, isso cresce no seu coração. Isso vai tomando a sua mente, isso vai tomando o seu coração, e isso vai te prendendo. Traumas, abusos, decepções, traições, perdas, e entre outras coisas que podem acontecer na vida de uma pessoa, que podem feri-la de uma tal maneira que ela vai achar que ela não vai conseguir sair dali nunca mais. Quando na verdade ele está dizendo aí, o passado não pode te separar do meu amor. Foi justamente para transformar a sua vida. Independente do seu passado, eu vim para transformar o seu futuro, para te dar uma nova oportunidade para mudar a sua vida, não importa o que passou. O que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo.
Ele está dizendo para você nessa noite, ei, você tem um alvo. Você vai ficar preso naquela perda de anos atrás, você vai ficar preso naquele trauma de anos atrás, você vai ficar preso naquela decepção de anos atrás, ou talvez nem de anos, de dias, eu não sei o que você tem passado, o que você já enfrentou durante essa vida, o que te feriu. Mas ele está dizendo, meu filho, isso não pode te separar do meu amor. Isso não pode ficar entre mim e você. Ele está dizendo, ei, eu apago o seu passado. Seus pecados estão perdoados. E se cometeram algum pecado contra você, eu já os redimi também. Eu já os perdoei também. E você tem que perdoar. Você tem que estar disposto a viver uma vida nova comigo e esquecer disso. Ele vem com um bálsamo no seu coração. E ele vem com uma folha em branco para reescrever a sua história. Você confia no seu Deus e crê que aquilo que já passou não pode separar do amor dele. Talvez tenha te separado. Talvez esteja te separando, esteja te distanciando de Deus. Talvez uma tristeza, uma depressão profunda esteja te impedindo de viver um relacionamento genuíno com o Senhor. Mas nessa noite ele quer restaurar o seu coração e dizer, ei, o passado não pode te separar do meu amor. Eu vou atrás de você, eu te encontro. E você vai deixar isso para trás e vai andar junto comigo daqui para frente. E assim como ele diz também, nem o presente, nem o futuro. E muitas vezes o futuro enche a nossa mente também, assim como o passado. A gente sofre pelo que já viveu, mas também sofre sem saber o que vai viver. Isso é muito recorrente hoje na nossa geração. É muito recorrente a preocupação com o passado, a preocupação com o presente e com o futuro principalmente. Mas o Senhor Jesus disse, já basta para cada dia o seu mal. Os pássaros, as flores não trabalham, mas eles têm o que comer e têm o que vestir. Que dirá quanto aos meus filhos? Ele diz, lance sobre mim toda a preocupação. O Senhor está dizendo, a sua preocupação sobre o futuro não pode te separar do meu amor. Porque às vezes você fica tão angustiado quanto ao que vai acontecer. Você fica angustiado quanto ao dinheiro que você vai ter. Você fica angustiado quanto ao que vai acontecer com essa doença que você está enfrentando. Você fica angustiado quanto ao medo de viver novas coisas que você fica preso. E aquilo enche a sua mente e não te deixa ouvir Deus falar. Talvez Ele quer te mostrar o que Ele vai fazer daqui para frente, mas você está tão afoito e tão desesperado que você não dá tempo para Deus falar com você. Nós deixamos a nossa preocupação com o futuro nos separar do amor de Deus. Na verdade, ela não pode, mas nós colocamos ela entre nós e Deus. Ele está dizendo, ei, quando você vem a mim, você confia o seu presente, o seu futuro nas minhas mãos e você sabe que eu vou fazer de tudo para que você tenha uma vida plena em mim. Porque Ele já tem um plano traçado para você, Ele tem uma linda história para escrever para você. Mas não deixe que o futuro fique entre você e Deus. Não deixe que a sua preocupação fique entre você e Deus. A gente vive uma geração muito ansiosa, porque a gente fica preocupado com o futuro. E é uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração. Às vezes eu fico pensando, às vezes a gente começa até na boa intenção, de sonhar, de imaginar, de planejar, isso é bom. Mas muitas vezes isso toma um rumo errado, de desespero, de angústia, de ficar afoito, de ficar desesperado. Quando na verdade nós devemos colocar na mão do Senhor e confiar nele. É por isso que Ele está dizendo que o futuro não pode nos separar do seu amor. Porque o que mais importa sobre o nosso futuro é que Ele vai voltar, Ele vem nos buscar e nós vamos morar com Ele para sempre. Aqui, nem céu nem inferno. Ele está dizendo nem... A gente faz relação com nem anjos, nem principados, nem potestades. Nem o que pode haver de bom e o que pode haver de ruim nesse mundo vai nos afastar do amor de Deus. A gente está vendo um mundo completamente perdido. Eu não digo completamente porque ainda há esperança. A esperança é a palavra, a esperança é o nosso Senhor. Mas o mundo parece realmente perdido e que pode ser restaurado através da minha e da sua oração, através do meu e do seu ide, através da nossa disposição de pregar o Evangelho, como Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nós vemos um mundo que está se afundando no pecado, um mundo violento, um mundo sujo, um mundo que está perdendo seus valores. E isso não pode nos influenciar. Sabe, você não pode ser moldado pelo mundo. Como o apóstolo Paulo também disse, não vos conformeis com este século,
mas transformar-vos pela divina renovação da vossa mente. Ele está dizendo, ei, não é esse mundo que vai mudar você, é você que vai mudar esse mundo. Não é esse mundo que vai te separar do amor de Deus, mas é você que vai lá, é que vai mostrar o amor de Deus às pessoas desse mundo. Vamos ler também Colossenses 3:12. Rapidinho. Colossenses 3, versículo 12 diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, humildade, delicadeza e paciência. Olha o que ele diz aqui no 12 de novo. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Nós somos dele. Nada pode nos separar dele. Eu estou fazendo ligação com o primeiro versículo que lemos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Ele te escolheu. Ele te amou primeiro. Ele sonhou uma linda história para você. Você não pode deixar com que tantas coisas te separem do que Deus tem para a sua vida. Que te separem de um relacionamento com Ele. Ele está dizendo, filho, você é meu. Eu já te comprei, eu já paguei um preço, eu já refiz a aliança, eu já limpei as suas vestes. O que você está esperando agora para deixar de lado o seu passado e para deixar de lado as suas preocupações, os seus medos? Porque Ele já nos libertou de tudo isso, mas nós ficamos trazendo de volta para a nossa vida. Deus te liberta de um pecado e você traz o pecado de volta para a sua vida. Deus te liberta de um trauma e você traz o trauma de volta para a sua vida. Ele está dizendo aí, esquece isso, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho coisas novas. Deus curou você de uma perda, mas você fica trazendo de volta sobre a sua vida a tristeza. Deus está dizendo, ei, a obra que eu tinha para fazer para você eu já fiz, agora está com você. Você vem até mim, porque eu estou de braços abertos para te receber, eu quero caminhar contigo. Mas a gente não pode ficar mais colocando coisas entre nós e o Senhor. E no próprio, voltando a Romanos 8, agora no versículo 15, diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Olha que incrível isso, vamos ler de novo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos. Ele nos libertou, Ele não faz de nós escravos, mas chama-nos de filhos. Ele está dizendo, ei, eu te comprei, eu te escolhi, eu te trouxe para mim, então nada pode nos separar. Ou você vai escolher voltar para o tempo da escravidão. Ele te deu a escolha. Ele tirou as suas algemas, mas muitas vezes nós temos nossas algemas tiradas pelo Senhor e escolhemos voltar a elas. Nós somos libertos das cadeias da nossa mente, do nosso coração, do nosso passado e escolhemos voltar a eles. Nós somos libertos do pecado e escolhemos voltar para o pecado. Mas Ele está dizendo aqui, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Amém? E para encerrar, eu gostaria de ler 1 Pedro. 1 Pedro 2,9, que também é bem conhecido. Diz assim: mas vocês são povo escolhido, sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Olha que incrível. Ele está dizendo aqui, você é povo escolhido, você é nação santa. Você é dele. E é o que ele está declarando. Não como um escravo, mas como um filho. Não como um servo, mas como um amigo. Ele está dizendo, ei, já não tem mais nada que vai
vale mais do que está aqui. Já não tem mais nada que pode prender você lá fora. Já não tem mais nada que eu já não tenha retirado da sua vida. Como eu disse, muitas vezes nós queremos revirar o passado. Muitas vezes nós queremos revirar no nosso coração para colocar em nós obstáculos entre nós e Deus. Mas Ele está dizendo: ei, seus pecados eu já levei. As suas enfermidades eu já levei. As suas dores eu já levei. O seu passado eu já levei. O seu futuro eu já escrevi. Nada pode separar de mim. Vocês são povo escolhido, sacerdócio eterno, nação santa, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Que nessa noite, no nosso coração, entenda que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem o futuro, nem o passado. Nem anjo, nem demônio, nem céu, nem inferno. Nem morte, nem vida. Nada pode separar. Nada pode te enganar. Nada pode dizer para sua mente que você não tem mais direito como filho. Nada pode dizer para o seu coração que Deus não está com você, não está em você. Essa noite Ele te chama para uma nova vida. Ele está dizendo: ei, deixa para trás tudo que já foi e anda comigo. Porque tudo que te machucava, tudo que te prendia, a dor, o trauma, o pecado, a sujeira, tudo aquilo que te escravizava, eu já quebrei as correntes, eu já derrubei as cadeias. Você é povo escolhido. E agora você foi escolhido para levar esse amor. E aqueles que ainda não conhecem venham a conhecer. Você foi escolhido para levar esse amor e que mais pessoas sejam também livres por meio dessa palavra, por meio dessa verdade, por meio do amor de Cristo. Está dizendo: não é mais tempo de ficar preso, você já foi liberto. Deus está dizendo nessa noite: não é mais tempo de você voltar para as cadeias, para você voltar para as algemas, aquilo que te prendia. Não é mais tempo de voltar para o pecado, não é mais tempo de chorar por aquela pedra, não é mais tempo de chorar por aquele trauma, não é mais tempo de achar que você... Não é mais tempo de você ficar murmurando, não é mais tempo de chorar por aquela doença. Agora é tempo de você crer e confiar no seu Deus. Saber que nada disso pode te impedir de ter um relacionamento com Ele. É isso que Ele quer com você, um relacionamento. Quando Ele diz nada pode separar do amor de Deus, Ele está dizendo: nada pode impedir você de viver com Ele dia após dia e de provar do seu amor. Não só vendo milagres, não só sendo provido, mas de ter um relacionamento de verdade, de ouvir a voz do Senhor, de caminhar com Ele, de ver nos pequenos detalhes o quanto Ele te ama e de confiar nesse amor. E saber que quando há o amor de Deus no seu coração não existe medo. Saber que quando há o amor de Deus no seu coração você rejeita o pecado. Sabendo que quando há o amor de Deus no seu coração, toda ansiedade cai por terra, todo medo cai por terra, toda dor cai por terra, porque você está preenchido desse amor. E Ele diz: agora é tempo de que você entenda esse amor no seu coração, você lembre da sua identidade como filho. E você vai levar esse amor para que mais pessoas se aproximem e também não sejam mais afastados do amor do Pai. Está dizendo: você foi escolhido. Você já foi redimido, já foi comprado. Não é mais tempo de viver nas cadeias, não é mais tempo de ficar preso, não é mais tempo de colocar obstáculos entre você e o seu Deus, entre você e o seu Pai. É tempo de saber que esse amor que está em você deve ser compartilhado e mais pessoas precisam ouvir essa palavra, porque, como eu disse, a gente sabe o que está acontecendo lá fora. A gente está no meio de uma pandemia, muitas pessoas têm perdido seus familiares, estão sofrendo luto. Muitas pessoas estão vivendo os seus últimos dias dentro dos hospitais e talvez não tenham uma palavra para ouvir, ou talvez a única coisa que os sustente com fé é saber que, se partirem, eles estarão com o Pai. Nós estamos vivendo a corrupção no nosso país, nós estamos vendo o pecado no nosso país, na nossa nação. E para tudo só existe uma única solução. É o amor do Pai. E quando esse amor entra, nada mais pode nos afastar dele. Nada mais pode nos afastar da graça. Nada mais pode nos afastar do perdão de Deus. Que isso fique no seu coração. Foi isso que Deus ministrou a mim. Que a gente possa cada dia confiar nesse amor, viver esse amor. Deixar o pecado para trás, deixar as dores para trás.
olhar para o alvo e saber que nada nos separa. Nem o futuro, nem o passado, nem o pecado, nem as dores. Mas Ele já nos lavou e já nos redimiu. E com esse amor nós vamos sendo motivados a cada dia. Esse amor é combustível para o ID do Senhor. E esse amor é que nós vamos espalhar por toda essa terra e pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão perdidos. Aqueles que não se sentem amados vão receber o amor do Pai e também serão transformados. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Nem o caderno de oração está aí? Vamos orar, amém, por essa palavra, enquanto ele pega o caderno de intercessão para mim. Você que pode, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, nós pedimos para que possamos lembrar a nossa alma do seu amor. Como disse o salmista, por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós possamos lembrar-nos do seu amor a cada dia, meu Pai, e saber que nada pode nos separar do seu amor. Saber que não pode existir nada entre nós e Deus, entre nós e o nosso Pai. E que o Senhor quer um relacionamento constante conosco. O Senhor quer um relacionamento de pai e filho. O Senhor quer uma amizade com os seus filhos, meu Deus. E o Senhor quer semear esse amor no nosso coração, para que nós possamos, com esse amor, anunciar essa verdade, esse Evangelho a mais vidas, meu Pai. Para que nós possamos ser uma igreja em movimento, uma igreja viva, uma igreja que leva a mensagem da cruz aos quatro cantos dessa terra. Para que nós não venhamos mais ficar presos no pecado, nas dores, nos traumas, nas enfermidades, nas preocupações. Mas que, pelo contrário, nós possamos saber que estamos livres e anunciar esse amor onde nós estivermos, meu Deus. Que o teu povo receba essa palavra e que a cada dia nós possamos viver isso, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.